Voltando, porque eu tive um pequeno erro na gravação, a gente vai entender o quê? O conceito de velocidade média de uma reação, tudo aqui vai ser uma definição, né? A gente entendeu a velocidade da decomposição de um produto do reagente, então a gente vai entender a velocidade média. Eu posso escrever que a velocidade média de uma reação, por exemplo, naquela que eu estava usando, né? Que era 2x mais 3y, que gera Q mais 4D, certo? Certo? Então a gente vai ter o quê? Que a velocidade média vai ser menos a variação da molaridade de x sobre 2, porque é o número de mols que está reagindo pela variação do tempo, que vai ser igual a menos a variação da molaridade de y sobre 3, que é o número de mols que está reagindo pela variação do tempo, que vai ser igual a, no caso aqui vai ser positivo, porque é o do produto, variação da molaridade de Q sobre a variação do tempo, que esse daqui também vai ser igual à variação de D dividido por 4, porque é o número de mols que está reagindo pela variação do tempo. Então, conseguiram entender esse conceito inicial de velocidade média? Certo. Agora a gente vai para a velocidade instantânea. A velocidade instantânea pode ser um conceito um pouco mais difícil de entender, mas você só tem que entender basicamente o conceito de velocidade instantânea, que é o mesmo da física. É a velocidade em um ponto específico para um ponto muito pequeno, entendeu? Uma velocidade muito pequena. Não uma velocidade pequena, mas em intervalos de tempo muito pequeno, que o intervalo de tempo tende a zero. Então a gente vai entender o quê? Que a velocidade instantânea de uma reação vai ser igual a menos a derivada da molaridade dos reagentes. Entende que reagente sempre vai ter velocidade negativa, dt, que vai ser igual a derivada da molaridade do produto, dt também. Aí você fala, tá, mas por que eu estou entendendo isso? Eu nem sei derivar, eu nem cai cálculo. Mas então, você tem que entender o conceito para você poder entender como vai cair, como que vai cair na sua prova. Por exemplo, você vai ter um gráfico, certo? Vamos supor, esse gráfico ficou meio feio, então deixa eu desenhar de novo. Vamos supor esse gráfico aqui. Isso cai em qualquer tipo de concurso que tenha cinética química, costuma cair bastante. E ele vai te pedir, por exemplo, ele vai pedir um pouco mais diferente, mas, por exemplo, a velocidade no instante t igual a 3 segundos. E você tem que entender que a velocidade no instante t igual a 3 segundos, você vai ter que saber fazer a derivada desse gráfico, que vai ser a mesma coisa que a reta tangente a esse ponto em específico de 3 segundos. Consegue entender? Isso que você vai entender como a velocidade instantânea. E isso daqui, já que é o conceito de derivada, a derivada vai ser a mesma coisa que a tangente desse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo de alto. Então, a derivada, por exemplo, do reagente, vamos supor que esse daqui seja o reagente em crescimento, né? Que ele vai colocar lá, se é com porcentagem de, aqui por exemplo, produto, reagente. Você vai entender isso mais na aula de questões. Vai ser igual a tangente de alfa. Isso é só para você ter uma abordagem inicial e depois eu vou explicar mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a teoria das colisões do complexo ativado e a gente vai entender como funcionam as reações, porque algumas reações não funcionam, como a influência da temperatura vai alterar um funcionamento de umas reações, como que a gente vai funcionar com os catalisadores, com os venenos, com vários desses tipos de coisas que a gente vai ver na próxima aula. Peço muito obrigado. Deixe o like para que eu possa fazer mais vídeos interessantes. Muito obrigado.